O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, publicou uma carta em tom de defesa institucional depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar tarifas sobre produtos brasileiros. No documento, Trump alega perseguição judicial contra Jair Bolsonaro. Barroso afirma que o Brasil vive uma normalidade democrática e sugere que não há perseguição, apenas aplicação da lei. A fala do ministro ocorre em meio a ações polêmicas protagonizadas pela Suprema Corte nos últimos anos, como censuras, prisões preventivas extensas e julgamentos considerados parciais. Bom, vou pedir licença para a Ana para começar aqui no estúdio, dando as boas-vindas aos dois comentaristas que estavam de férias, retornando hoje no meio desse furacão, mas voltam renovados, descansados, então é bom que a gente vai ter uma opinião fresca sobre os acontecimentos, porque desde a última quarta-feira, dia 9 de julho, fomos atropelados aí com a carta do presidente Donald Trump. Peço desculpas à audiência, a minha voz, estou me recuperando de uma faringite, mas vamos seguir o barco, que é importante, o Brasil não para. Marina Helena, muito boa noite, seja bem-vinda em Oeste Sem Filtro. Quero ouvi-la. Foi ontem a divulgação dessa carta pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que em 11 parágrafos, então, se manifestou sobre a carta de Donald Trump da última quarta-feira. Portanto, 5 dias depois veio essa manifestação, então, oficial do presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso. O único ministro do Supremo que havia se manifestado até então era o ministro Flávio Dino, que fez uma publicação ali no Instagram, não fez menção ao nome do presidente Donald Trump, mas falou em defesa da soberania nacional. E ontem, então, o ministro Luiz Roberto Barroso divulgou essa carta. Boa noite. Boa noite, Paula querida, Piotr, um prazer estar com você. Ana Paula, um prazer aqui estarmos juntas mais uma vez, e principalmente a nossa audiência estava com muita saudade dessas férias. Mas, então, é estranho, né? Porque o Supremo disse que isso era uma questão que deveria ser tratada pelo Executivo, era uma questão que deveria ser tratada pela diplomacia e que não caberia a ele se pronunciar. E o que mudou, de repente, para que o ministro resolvesse fazer essa carta? E a carta, Paulo, eu chamo a atenção porque, primeiro, ela traz todos os episódios que o Brasil já sofreu de ditaduras, desde a era Vargas, depois traz ainda a ditadura militar. E aí ele traz alguns pontos como se o Brasil estivesse na iminência de novo enfrentar uma ditadura. Eu até vou aqui rapidamente, porque me chamou muita atenção. Fala da tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília. Isso é golpe de Estado, estranho, né? Tentativa de explosão de bomba no STF, aquela loucura lá que aconteceu, que a gente sabe lá, com fogos de artifício. Então, que não teve nada aqui que sugerisse nada a ver com o golpe de Estado, mas ele fala disso. Acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial. Como se o próprio PSDB já não tivesse questionado também fraude em eleições anteriormente, como se o próprio Flávio Dino já não tivesse questionado as urnas eletrônicas, mas enfim. E depois, a tentativa de golpe, que incluía o plano para assassinar o presidente Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. É inacreditável, né? Como se ele está aqui questionando, como se as autoridades e a resposta que veio do Trump, eles não tivessem acesso a todos esses processos e a tudo que está acontecendo no país. Depois ele fala que não se persegue ninguém no Brasil. Não se persegue ninguém no Brasil. Tudo que está acontecendo e só para o lado da direita. A gente tem milhares de presos políticos hoje, temos exilados políticos hoje, inclusive nos Estados Unidos, né? E o Trump, ao tomar essa decisão, fala disso, né? De tentar censurar, inclusive, cidadãos americanos, como o Rodrigo Constantino, e não se persegue ninguém. Saiu aquele estudo mostrando que hoje 3 em cada 4 deputados hoje que estão sendo investigados pelo Supremo são de direita. E desses, 3 em cada 4 são por questão de crime de liberdade de expressão, então, de opinião. Então, e não tem perseguição política nenhuma. Olha isso, realiza-se justiça com base em provas e respeitado o contraditório. Meu Deus do céu, assim, que mundo o presidente do Supremo hoje vive? Eu realmente não entendo. E para terminar, ele fala da questão da internet, né?
que eles acabaram de tomar uma decisão, fala que é uma lei mais branda que da Europa, ele mente. Ele mente porque ela é muito pior. E lembrando ali que tem questões muito delicadas, como a questão de atentado ao Estado Democrático de Direito, como, sim, a questão de discurso de ódio, que são questões muito vagas e que podem dar, sim, a gente sabe, como já aconteceu, aliás, nos últimos processos eleitorais, podem dar margem, sim, para perseguição de candidatos de direita. Então, e é uma tolhida da liberdade de expressão clássica, eu já falei isso só para terminar aqui, nem em ditaduras isso que o STF decidiu acontece. Por quê? Porque lá você sabe quem manda derrubar um conteúdo, quem manda derrubar o conteúdo é o Partido Comunista Chinês, né? A gente sabe quem é que está ali por trás. Aqui no Brasil não vai acontecer, porque as próprias plataformas, com medo das multas, e foi isso que disse o Google, que até ameaçou sair do país, elas vão precisar derrubar qualquer coisa que elas achem que pode, por exemplo, ofender um ministro do STF. Então, é uma loucura essa carta, e ali o que eu vejo é que os Estados Unidos, ao receber isso, vai dar risada, né? Eu não sei o que o Trump vai dizer, porque é o contrário de tudo que ele disse na sua carta ao elevar as tarifas do Brasil para 50%. Ele está desmentindo tudo aquilo que os americanos ponderaram e tudo aquilo que eles chegaram à conclusão.